Olá pessoal, estamos aqui hoje então para falar sobre determinante de matrizes 3x3, como é o caso desse nosso primeiro exemplo aqui, que ele está pedindo direto. Calcula o determinante da matriz A, que tem esses valores aqui. Matriz é chamada 3x3 porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Né? Como é que eu vou fazer a resolução desse determinante da matriz A? A gente vai usar o que a gente chama de regra de Sarros. Como é que funciona a regra de Sarros nesse caso aqui? Ó? Primeira coisa, eu vou transformar essa matriz num determinante. Para isso, eu vou deixar de usar colchetes, ó, como está aqui, e vou usar barras. Então, vou repetir os meus números aqui. 1, 4, 1 da primeira coluna. 2, 5, 0 da segunda coluna. Menos 3, 2 e 4 da terceira coluna. Como eu estou calculando o determinante, agora eu coloco barras entre os números e não mais colchetes. Pode ser apresentado entre colchetes ou parênteses. Nesse caso está entre colchetes. Isso, estando entre colchetes, é uma matriz. Para eu calcular o determinante, eu obrigatoriamente tenho que colocar barras entre esses números. Tá, e como é que eu vou fazer para resolver esse determinante? Usando regra de Sarros, eu vou repetir as duas primeiras colunas que estão na esquerda do lado direito dessa minha matriz. Então, a primeira coluna é 1, 4 e 1, está aqui. A segunda coluna, 2, 5 e 0. Tá lá. Para eu chegar no determinante, eu tenho que multiplicar diagonais. Como é que vai funcionar isso? Eu vou trabalhar sempre de 3 em 3 números. Segunda, terceira diagonal. Nesse sentido, da esquerda para a direita, eu vou fazer as multiplicações e deixar o resultado com o mesmo sinal. O sinal que eu obtiver nessa multiplicação, eu vou deixar o mesmo sinal na minha conta final. Você já vai entender melhor isso. Nas diagonais, no sentido contrário, 1, 2 e 3, nessas 3 diagonais, quando eu fizer o cálculo dessas 3 diagonais, vou calcular o resultado e eu vou trocar o sinal. Então aqui, troca o sinal. Certo? Então, da esquerda para a direita, mesmo sinal. Da direita para a esquerda, troca o sinal. Vamos fazer o cálculo aqui do lado para a gente entender o que é essa ideia de mesmo sinal e troca o sinal. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Determinante da matriz A, né? O nome da matriz está dado aqui, então eu coloco esse det A para indicar que eu estou calculando o determinante dessa matriz lá. Vamos fazer as multiplicações nas diagonais. Primeira diagonal aqui, 1, 5 e 4. Então, 1 vezes 5, 5, vezes 4, 20. Deu 20 positivo, então eu coloco 20 do jeito que ele resultou na multiplicação aqui na minha conta. Próxima diagonal, 2, 2, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1 é o próprio 4. Então, mais 4 aqui. Próximo, menos 3 vezes 4 vezes 0. Menos 3 vezes 4 é menos 12, vezes 0 é 0. Eu vou colocar um 0 mesmo não precisando, só para a gente saber que o resultado de uma das diagonais teve um 0 ali. Então eu fiz as 3 diagonais onde o resultado eu deixo com o mesmo sinal, agora eu vou fazer as 3 diagonais onde eu vou trocar o sinal do resultado da multiplicação. Veja aqui comigo. Primeira, menos 3, 5 e 1. Menos 3 vezes 5 é menos 15. Menos 15 vezes 1 é menos 15 ainda. Então, nessa multiplicação deu menos 15, mas a ideia é que eu tenho que trocar o sinal. Se aqui deu menos 15, para cá eu vou colocar mais 15. Certo? Essa é a ideia de trocar o sinal. Próxima diagonal. 1 vezes 2 vezes 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0 é o 0. Também vou colocar um 0 só para eu saber que tem a multiplicação ali. Não vai interferir nada a questão do sinal, porque somar 0, subtrair 0 é a mesma coisa. Terceira e última diagonal aqui do lado da direita para a esquerda. 2, 4 e 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Aqui 32 positivo, portanto, menos 32 aqui no meu cálculo. Vamos ver lá. Determinante da matriz A é igual. Este 0 e este 0 eu vou ignorar. Agora eu vou fazer a soma. Vou somar primeiro os positivos e depois o negativo. Então eu tenho aqui, ó, 15 com 4 são 19, com 30 são 39 e resultou um menos 32 ainda ali. Agora a resposta desse determinante vai ser 39 menos o 32, 7. Está aqui a resposta do determinante da matriz A, que é essa que o exercício me deu. O resultado desse determinante é 7. Beleza? Vamos ver um outro exemplo agora que eu coloquei aqui. Agora é um determinante junto com equação. Determine o conjunto solução dessa equação que está aqui. Ó. Essa equação que está aqui é um determinante 3x3 igualado a 0. Então, como é que eu vou resolver essa equação? Vou calcular esse determinante.
com o resultado desse determinante, eu igualo a zero para encontrar o valor de x que satisfaz essa equação. Então, vou repetir aqui primeiro esse determinante. Primeira coluna diz lá, menos 1, menos 2 e 1. A segunda, 3x mais 4 e 0. 1x e x é a terceira, entre barras. Perceba, ele já está entre barras porque a gente sabe que isso aqui é um determinante. Se ele tivesse entre parênteses ou entre colchetes, ou seja, se ele fosse uma matriz simplesmente não pode ser igualada a nada, a não ser a ela mesma, né? Então, nesse caso, é entre barras para indicar que é um determinante. Então, voltando aqui, usando aquela regra que a gente falou agora há pouco, regra de Sarros, vou repetir as duas primeiras colunas. Tenho menos 1, menos 2 e 1, que é a primeira da esquerda que eu coloquei aqui na direita. Depois, a do meio, 3x mais 4 e 0, que eu repeti também para cá. E tudo isso aqui deve ser igualado a 0. Vou seguir a mesma ideia das três diagonais para cada sentido, para eu poder fazer o cálculo delas, e com aquela ideia de da esquerda para a direita permanece com o mesmo sinal, da direita para a esquerda eu vou trocar o sinal. Então, vamos ver como é que vai ficar lá. Primeira diagonal, menos 1 vezes x mais 4 vezes x. Para não me confundir muito aqui, eu vou fazer o seguinte, como é multiplicação, a ordem que eu vou fazer a multiplicação não vai interferir no resultado. Então, eu vou fazer simplesmente assim por enquanto. X vezes menos 1, que é menos x, vezes o x mais 4, para eu fazer depois. Então, eu multipliquei esse x com esse menos 1, que é o menos x que está aqui, e eu deixei a multiplicação do x mais 4 para depois, que eu vou ter que fazer distributivo e regra de sinal. Então, só para não confundir, eu vou deixar assim e faço na sequência. Próxima diagonal, 3x e 1, 3 vezes x, 3x, 3x vezes 1, é o próprio 3x, está aqui. 1 vezes menos 2 vezes 0, aqui vai dar 0, nem vou me preocupar com esse 0, já joguei fora, nem vou colocar nada aqui. Do outro lado agora, trocando o sinal do resultado. 1 vezes x mais 4 vezes 1. Então veja, vou fazer a mesma ideia de antes aqui. 1 vezes 1 é 1. Para cá eu vou colocar menos 1 para inverter esse resultado aqui, inverter o sinal. E vou multiplicar ainda depois pelo x mais 4. Eu vou repetir o que eu fiz aqui. Ó. Eu peguei este 1 vezes 1 vezes 1, que é o próprio 1. Né? Como eu tenho que trocar o sinal, eu já coloquei menos 1 aqui na minha conta. E deixei para fazer a multiplicação pelo x mais 4 na sequência. Ok? Na diagonal do meio desse sentido, menos 1 vezes x vezes 0 é 0. Na multiplicação, todo mundo vai virar 0, então não vou jogar fora esse cálculo aqui, nem vou me preocupar com ele. E a terceira e última nesse sentido, 3 menos 2 e x. 3 vezes menos 2 é menos 6. Menos 6 vezes x é menos 6x. Trocando o sinal para cá, mais 6x. Beleza? O que está faltando aqui? Igualar a 0. Beleza. Agora eu vou eliminar os parênteses fazendo os cálculos que eu tenho lá. Vamos aqui comigo. Menos x vezes x é menos x elevado ao quadrado. Menos x vezes 4, menos 4x. Esse 3x está sozinho, vou só repetir ele aqui por enquanto. Aí, menos 1 vezes x é menos x. Menos 1 vezes mais 4, menos 4, mais 6x igual a 0. Está aqui. Agora eu posso resolver essa minha equação. Vou agrupar primeiro os elementos que têm x para poder resolver essa minha equação. Essa é uma equação, já estou vendo aqui, do segundo grau. Inclusive, esse é o único termo que tem potência 2, expoente 2. Então, eu vou repetir ele sozinho aqui. Ó. Menos x ao quadrado. Fechou. Então, já usei este cara aqui. Agora, eu vou somar quem tem x. Acompanhe comigo. Menos 4x mais 3x, de novo, menos 4x mais 3x é menos x. Menos x com outro menos x é menos 2x. Menos 2x mais 6x são 4x positivo. Então, usei todo mundo que tinha x nessa sequência. Sobrou ainda aqui um menos 4 igualado a 0. Vou trabalhar com soma e produto, mas para isso eu vou multiplicar minha equação toda por menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Estou buscando, então, dois números que somados vão resultar no menos b. O b é 4, então eu quero que seja mais 4. E mesmo os dois números que multiplicados também sejam 4 como resultado, que é o c. Né? Somados, eles têm que dar b com o sinal trocado, menos b. Então, aqui menos 4 para cá 4. E multiplicados, eles têm que dar o 4, que é o c, que está aqui.
Quais dois números que eu consigo esses resultados? O 2 e o próprio 2. 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Beleza? Então eu vou ter aqui que o meu x' é igual ao x duas linhas, que é igual a 2. Né? Então eu tenho, na verdade, um único resultado para essa minha equação. Então ele pediu determine o conjunto de solução. Vou colocar aqui embaixo o conjunto de solução. Conjunto de solução é simplesmente o 2. Beleza? E assim a gente encerra essa equação. Até o próximo.